Ok, gente. Mais uma aula importante para abençoar o teu coração, o teu espírito, não a tua mente, mas para que você possa aprender com a palavra de Deus a andar e viver no Espírito, para receber mais desta vida do Espírito Santo, através, obviamente, da leitura da palavra, como eu falei na aula passada. Nós temos que ruminar a palavra, não é uma nem duas vezes em que eu leio um texto, volto novamente e eu disse, como eu não vi isso aqui no texto? Porque existem nutrientes na palavra que só o Espírito Santo pode nos revelar. Então a razão da gente estar, hoje já é aula número 16, se não me engano, eu espero que alguém que começou na primeira aula consiga chegar até aqui. Porque se você conseguir isso, aula número 17, uau! E é muito importante, olha, como eu disse na semana passada, ontem aliás, é importante a gente ruminar a palavra. Talvez alguns pontos que você ouviu, porque eu falo muita coisa, e o assunto não é tão fácil de você ouvir. A razão da gente estar com 30, 35 minutos, não mais do que isso, é para que você possa devagar e tal. Eu sei que às vezes eu saio, porque o texto aparentemente sai do contexto, mas não, ele quer dizer tudo a mesma coisa. Então volta novamente. Isso vai te trazer bênção mais do que você conseguir todo o dinheiro, todas as respostas de oração para as suas necessidades físicas, emocionais, materiais, que Deus quer te dar. Mas não procure isso. Porque senão você vai gastar muito tempo procurando isso e Jesus deu um caminho muito mais fácil. Você gosta de atalho? Ou você quer andar um caminho mais longo? Eu gosto de atalho. Tem certas ruas que eu sei que vai ter um atalho por aqui, eu vou por ali. E o atalho é você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, viver uma vida sem culpa, para que você possa reinar com Cristo, a começar por hoje e durante 1000 anos, porque assim que ele voltar, ele está preparando, né? E a igreja é um celeiro, o celeiro daqueles que vão para o reino. Ah, pastor, que coisa estranha. Olha, nós estamos tendo paralelamente com esta aula sobre o ministério da lei, da graça, ou como você quiser, eu prefiro o ministério do Espírito e vida, porque a nossa ênfase é na vida e no Espírito Santo de Deus na nossa vida. E não criticar, mas eu tenho que usar como base a lei. Eu não posso me fugir disso. Mas o importante é isso. Então, eu espero que você esteja realmente gostando. E se eu falei alguma coisa que não agradou, olha, deixa para lá, né? Passa adiante, volta, e porque realmente às vezes tem certas coisas que a gente fala que caem bem, são exemplos bons. Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje, que é o que importa. Gálatas, lembra na última aula, a última coisa que eu disse. Vamos ler Gálatas 5, de 1 a 12. Eu vou dar tempo para você abrir aí. E enquanto isso, deixa eu te dizer, a gente tem uma série que é das mais importantes. Aliás, essa série que você está assistindo, ela é básica para você entender, vai te dar um equilíbrio para você entender a maior série que nós vamos fazer, e nós estamos gastando tempo em gravar estas aulas. Eu tenho feito isso ao vivo, mas a aula ao vivo, algumas pessoas, são aulas de 2 horas, 2 e pouco, as pessoas querem mais, eu vou me empolgando, e a gente vai, às vezes não sai o som direito, mas enfim, todas essas aulas já estamos colocando gravadas também em 30 e 35 minutos. Não sei quantas aulas vão ser, mas vai ser muito mais objetiva. E se você quiser, entra no nosso blog www.missãodofarol, tudo junto, com letra minúscula, blogspot.com.br. Tá todas as informações ali, quem é a missão, quem é o pastor Júlio, e embora isso não seja tão importante, eu sou apenas um cooperador do Evangelho. Isso é que eu sou. Ah, mas é pastor, é apóstolo, é cooperador do Evangelho. Graças a Deus que este é o Evangelho que mudou a minha vida, que está continuando a mudar a minha vida. Eu ainda não cheguei na perfeição, na maturidade, como Paulo disse, mas eu prossigo para o alvo, eu não olho para trás, eu não fico olhando para as coisas que para trás devem ficar, mas eu prossigo para o alvo, para um prêmio. Há um prêmio. Ah, mas não é a salvação? Não, lógico que se salvação fosse um prêmio, dependeria do seu esforço.
é um reino milenar. A minha luta é para trazer uma palavra viva, para que você não seja desqualificado. Paulo disse, eu mesmo posso ter pregado a muitos e ser desqualificado para o reino. Não para a salvação, porque se hoje você creu, recebeu a vida de Jesus, você vai viver eternamente com Ele. Mas entre a eternidade e a era da igreja, existe a era do reino. Mais sobre isso, pastor, eu quero saber isso. Esses são os mistérios que está na nossa série. Entre lá no blog e diz assim, ó, Missão do Farol, blogspot.com, aí você vai procurar a série Como se preparar para a segunda vinda de Cristo e para o fim dos tempos, ok? Eu acho que você já abriu a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Ok, vamos lá. Se eu fosse ler esse texto direto, talvez, né, como eu sempre digo, tem pronomes e coisas, nós, eles, aqueles. Quem? Ele está falando de quem? Então, por isso que eu vou bem devagar e vamos ver aqui o máximo possível que eu puder dissecar sem tentar ser muito enfadonho. Para a liberdade, versículo 1, foi que Cristo nos libertou. Eu já vi centenas de mensagens, até mesmo já preguei. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos livres do pecado. Amém, aleluia. Estamos livres do diabo. Amém, aleluia. Eu sei que estas coisas é para a gente dizer amém, aleluia. Mas, dentro do texto que Paulo está dizendo, essa liberdade aqui foi de uma outra situação. Ou seja, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com os pecados grosseiros que eu e você cometemos e alguns ainda cometem até hoje. Eu sei que ninguém é perfeito, mas a liberdade pela qual aqui Cristo nos libertou está dentro de um outro contexto. Então vamos continuar a ler para ver se é isso ou não. Eu já te digo que é. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais, você sabe o que é se submeter a alguma coisa? É ficar debaixo daquela coisa, né? De novo, ao jugo da escravidão. Tem um ponto aqui. Peraí. Agora eu tenho que botar, acrescentando dentro do contexto, que jugo de escravidão é essa? Se você botar um ponto aqui e continuar a ler, você vai dizer, não, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos de Satanás, eu vivia. Não é isto que Paulo está dizendo aqui neste contexto. Fomos livres, e você vai concordar comigo, tá? Porque você vai ver aqui que o assunto é o mesmo. Quando ele diz, permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ele está se referindo à escravidão da, diga, lei. A lei escraviza. Ah, é verdade. Espera aí, então vamos continuar. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar... Ei, primeiro, quem é que está querendo circuncidar aqui? Eram os Gálatas. Eu estava dizendo para um aluno que o livro de Gálatas foi escrito da mesma forma que o livro de Hebreus foi escrito para os judeus que se converteram, que aceitaram Jesus, aceitaram a vida do Pai, tiveram uma transformação brilhante de dentro para fora, mas por influência dos judaizantes, porque como eles eram judeus, a pressão familiar, a pressão dos judeus estavam dizendo para eles, olha, largue esse negócio de igreja, de cristianismo e volte ao judaísmo, porque nós somos filhos de Abraão, Abraão nosso pai, Moisés é o nosso ídolo. E eles estavam assim, quase que em cima do muro, ou continuavam na vida da igreja, ou continuavam, ou voltariam de novo para o jugo da lei, a escravidão da lei. A mesma coisa acontece. Muitas vezes nós estávamos no pecado ou debaixo da lei, da condenação da lei, porque isso leva à morte. Nós fomos livres agora do poder da lei sobre cada um de nós. Por isso Paulo está dizendo, mas por que é da lei? Porque ele estava dizendo aqui, olha, os Gálatas estavam querendo
que estes irmãos que tinham recebido Jesus como Senhor, que eles que eram gentios, ou seja, lembra da aula da circuncisão e da incircuncisão? Paulo disse que nenhuma coisa nem outra é coisa alguma, mas o ser nova criatura é o que importa. Mas esses judaizantes aqui, na igreja da Galácia, eles estavam dizendo, ok, vocês confessaram Jesus, mas vocês têm que se circuncidar. Todo macho, todo homem tem, porque a lei diz que é o símbolo da aliança. E se você não circuncidar no prepúcio da carne, a sua salvação está incompleta. Ei, Paulo disse, não! A razão desse livro foi que eles estavam querendo que o povo que recebeu o próprio Jesus não tinha que praticar mais obras da lei nenhuma. Por isso ele escreveu o livro. E olha, ele foi muito duro em certas partes, até aqui mesmo, ó. Daqui a pouquinho ele usou uma expressão aqui que eu disse, uau, se Paulo falasse isso hoje aqui, ele seria excomungado da igreja evangélica, uma convenção de bispos e apóstolos ia dizer que esse homem estava errado. E você vai ver agora. Eu vos digo que se vocês deixarem se circuncidar na carne... Ah, não, isso aqui não foi Paulo que escreveu, foi Paulo. Ele disse, Cristo de nada vos aproveitará. Que afirmação radical, brincadeira. Vocês querem, vocês têm Jesus? Mas eles dizem que a gente tem que circuncidar na carne. E lembra que eu falei na última aula que as obras da lei eram botar véu, raspar a cabeça, jogar cinza, como símbolo de arrependimento. É tudo, as obras da carne são só para mostrar que você exteriormente é uma pessoa religiosa. Não, eu fui circuncidado, eu agora tomo isso, faço aquilo, enfim, eu jejuo, eu nem falei, a unção com óleo, que era uma prática da lei do Velho Testamento, que era um simbolismo que simbolizava o Espírito Santo, ele descia sobre a cabeça de Arão. Salmo 133, bênção, maravilha, ele vem na cabeça, desce sobre a barba de Arão e vai até o corpo dele. Então vamos usar unção com óleo. Mas Tiago fala, cuidado com os textos que você faz garimpo e usam fora do contexto para você criar um pretexto, porque é muito fácil. Você sabe de uma coisa? É simples. Você ir uma vez lá na igreja, no sábado, tá bom, vai no sábado e botar o véu lá, faz aquela cara e tal, mas é muito mais difícil você submeter ao seu marido, submeter aos mandamentos do Espírito Santo, e isso é muito mais difícil. Circuncisão na carne dura aí, sei lá, uma operação dura aí 10 minutos, acabou, vai doer um pouquinho e tal, mas isso é muito fácil. Mas você crucificar a sua carne, o seu ego, tem que ser dia a dia. Você tem que se violentar. É muito fácil pegar o óleo e passar numa pessoa. Em nome de Jesus, seja curado o óleo aqui e tal. Isso é fácil. Se você quer continuar fazendo, eu não estou aqui proibindo ninguém de nada, eu estou expondo. Porque o símbolo de óleo na Bíblia é o Espírito de Deus. E esse Espírito, para fluir da cabeça até a barba e até o corpo, fluir sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, tem que quebrantar muito a minha alma, muito a minha vontade para que o Espírito possa fluir. Deus está me dando uma impressão que nós precisamos seguir o fluir do Espírito e não seguir a tradição. Meu pai fazia assim, na minha igreja do meu avô. E se eu fosse seguir a tradição, eu sou 5ª geração de pastores presbiterianos. O meu bisavô, meu tetravô nasceu em São Paulo em 1805. Foram pastores, meu bisavô, meu tetravô, meu pai, meu irmão. Olha, tem o fluir do Espírito em cada geração é algo novo. Não é eles faziam unção com óleo, então vamos lambuzar as pessoas. Ei, eu quero dizer para você o seguinte: ser quebrantado por Deus na sua alma para que o Espírito Santo possa fluir é bem mais complicado. Né? Você tem que se quebrantar, você tem que se humilhar diante do Senhor, você tem que ler a palavra, você tem que clamar ao Senhor, isso leva tempo. Hoje você reúne para alguém ir cantar uma música evangélica. Eu adoro quando a nova geração está lá na praia cantando, louvando a Deus. É maravilha, nós estamos mostrando que o único digno de louvor é o nosso Deus.
Mas se você que vai lá em toda, eu sigo o pastorzinho fulaninho, eu sigo o irmãozinho, que maravilha. Eu acho maravilha também, eu não sou contra, pelo contrário. Eu sou 100% a favor. Agora, depois que você for lá no show rock, evangelho, gospel, esquimbal, sei lá como é que fala, você tem que voltar à sua igreja e dizer, pastor, eu quero estudar mais a Bíblia. Irmão, por favor, prepare aí uma série sobre isso, porque nós estamos interessados, nós queremos comer da palavra e tal. Ah, mas isso demora tempo. Não faz mal, é mais um dia na semana. Prioridade. Cuidado com as suas prioridades. As nossas prioridades, elas são determinadas por uma das armadilhas mais satânicas, que é a distração com as coisas que esse mundo tem para nos oferecer. E o pior que 90% destas distrações não são necessariamente coisas ruins, mas são coisas que roubam o meu tempo de estudar. Você acha que é fácil eu preparar uma série dessa? Eu passei os últimos 17 anos da minha vida estudando a palavra, ruminando, cuspindo de si, mas Deus, eu não entendo isso. O Espírito Santo é um processo. Para que você e eu comamos. Você sabe de uma coisa? Cristo não é para ser usado como nome, em nome de Jesus, não. Cristo é para ser degustado. É quando você tem uma... Eu me lembro da primeira namorada, da segunda, da terceira, da quarta, eu não me lembro. Mas quando eu vi aquela menina, que eu não vou dizer o nome, a minha mulher já sabe, eu estou contando aqui, não interessa. Né? Quando eu vi a Paula, Paula era o nome dela, olha... Quando eu vi ela, eu ficava passando todos os dias em frente ao prédio dela. Eu disse, eu vou pegar essa menina, eu vou dar um beijo nela. E eu ficava Cristo é para ser degustado. Ele disse, quem comer da minha carne, quem comer da minha palavra, mastigar, vai ter vida e vida abundante. Ah, eu quero uma boa doutrina. Qual é a doutrina dessa igreja aqui? É isso? Ah, não creio. Obrigado. Tchau, vou para outra. Qual é a doutrina dos irmãos? Se você chegar na Missão do Farol e perguntar qual é a nossa doutrina, Jesus Cristo é a vida e vida abundante. Ponto final. Essa é a nossa doutrina. Isso é muito importante que você saiba. Vamos continuar lá. Permanecei, pois, firmes... E não vos submetais de novo a jugo de escravidão, acrescente, da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, ou seja, começar a praticar as obras da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Pesado, né? Paulo estava dizendo que você não de nada aproveitará, é que você não vai receber os benefícios da vida dele. Você vai praticar um ritual, circuncidou, mas você não recebeu a vida dele. Então veja, não é um ato. E ele testifica isso. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, ou todo homem que pensa que tem que guardar o sábado, ou tem que jejuar, ou tem que passar unção com óleo, ou colocar o véu, ou enfim, praticar certas fés. Eu digo a todo homem que pensa assim, disse Paulo, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu estou dizendo que esse texto é um dos textos mais duros de Paulo. Ah, você acha que tem que passar unção com óleo, que é bíblico, porque estava lá no Velho Testamento? Muito bem, use a unção com óleo. Mas Paulo está dizendo que se você não vai ter nenhum benefício, se você não praticar os outros pontos da lei. A sua mulher tem que botar véu. Senão, como ele diz, não, você tem que ser circuncidado no prepúcio da carne. Paulo diz... Se vos deixardes de circuncidar, Cristo não vai ser aproveitado, você não vai receber os benefícios. Ele diz, de novo testifico, aquele que se deixa circuncidar, que pratica uma obra da lei, está obrigado a guardar toda a lei. Você vai ter que jejuar, querendo ou não, toda segunda e toda quinta, porque a prática da lei exige isso. E agora? Você vai ter que usar um talite quando entrar na igreja, aquela tenda, aquela... Ah, pastor, mas a lei exigia os homens casados, ao entrar,
para orar a Deus tinha que usar aquilo, só podia orar com aquilo. Ah, mas eu não creio nisso. Mas você crê num outro ponto. Paulo disse, está obrigado. Uau! Olha, não sou eu que estou dizendo não, hein? Ele disse, aí ele pegou pesado, foi agora. De Cristo vos desligastes. Ei, será que um cristão, eu sou um espírito, eu estou desligado de Cristo? Tira da tomada. Tchum! Liga na tomada, veio a luz. Você quer praticar o ritual da lei? Paulo disse, você está desligado de Cristo. Por quê? Porque você não vai receber a vida dele praticando um ato ritual, por melhor que seja. Não, a gente batiza, sabe, pastor, eu não precisa me explicar nada. Porque um ato assim, para mostrar para todo mundo que eu agora sou de Jesus, agora eu vou seguir ele. Se você vai mostrar às pessoas que o batismo nas águas, aí já tem vários, imersão, aspersão, dupla. Eu não vou entrar nem nessa discussão. Se você vai mostrar através de um ato num dia, é muito pobre isso. Ah, pastor, é contra isso? Eu não sou contra nada, eu sou a favor de mergulhar no Espírito todo dia, porque num ponto só, hoje eu vou seguir a Cristo. Eu te digo, às vezes no mesmo dia o cara já apronta. Você mostrou lá a família, que beleza, era como judeu. Você tem que usar o quipá, aquele bonezinho lá, todo dia. Você tem que sair de casa abençoado no mezuzá, que era o resumo dos 10 mandamentos. Convivi, tenho amigos judeus que você não imagina. Tudo religioso. Eles botavam, ia muito na casa deles, aquelas mansões de Boca Raton. E eles, quando eu ia lá e a gente saía, na porta dele, na porta de fora, tinha lá o resumo da lei dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. E ele com o dedo chegava lá e fazia assim, e ia embora. Para eles significava que eles tinham que lembrar para guardar a lei. Ei, hoje eu não preciso de um mezuzá, de um quipá para dizer que a mão de Deus, né? Porque o quipá nada mais era do que, né, aquele, todo mundo olhava e falava, lá vai um homem de Deus. Tá vendo? Ele tem um quipá, é um judeu, um homem sagrado, um homem santo. Ei, você não mostra isso com rituais. Você mostra isso com a sua vida transformada, de glória em glória. Como eu disse, é fácil. Viver pelo Espírito é difícil, porque você tem que se quebrantar, você tem que se humilhar, você tem que dizer, Senhor, não é pelo meu Espírito, não é pela minha força, não é pela minha mente, mas é pelo teu Espírito. Enfim, vamos continuar. De Cristo vos desligaste, ou seja, você, para receber mais da vida dele, você não vai receber, porque ele disse que ele é a videira verdadeira. Lembra da aula que nós fomos enxertados na videira? Por que um enxerto é na videira, Jesus? Para que você possa receber a vida que está na ceifa da árvore, que vem para que você possa ter vida. Se você não está enxertado no Espírito em Jesus, a seiva não vai entrar, vai cair. De nada, por isso que ele usou a expressão. Você está desligado, você tem que estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus. E ele continua, de Cristo vos desligastes. Quem se desligou de Cristo, Paulo? Quem é você? Eu digo, vós que procurais justificar-vos na lei. O assunto é lei, liberdade da lei, é o que ele está dizendo aqui. Eu não tenho mais, eu estou livre de praticar a lei. Porque eu disse há 2 aulas atrás, se você está em Jesus e ele está em você, e ele foi o único que cumpriu a lei, eu agora não estou mais debaixo da maldição da lei. Eu agora estou debaixo de uma pessoa, eu sou livre. Eu acho que eu vou repetir isso várias vezes até cair no teu espírito. Ele põe um ponto e vírgula e continua. Eu estou lendo Gálatas 5, de 1 a 12. Da graça decaíste. Pastor, peraí, quer dizer que eu posso perder a graça? Sabe por quê?
Se você acha que a graça é uma doutrina que é contrária à lei, se você vai perder essa graça, você está ferrado. Mas o que eu quero te dizer é que graça, assim como fé, eu vou escrever aqui para você anotar. Da graça decaíste. Ok. Eu quero dizer que graça é sinônimo de uma pessoa, não é isso? Ele é a nossa graça. Fomos, lembra que eu falei de Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 9? Pela graça sois salvos. Quem foi que salvou você? Foi uma doutrina? Não, foi a graça. Quem é a graça? Jesus. O texto quer dizer o seguinte, Efésios 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por Jesus fostes salvo. Pela graça é Jesus. Jesus como? O Jesus crucificado não. Daqui a 2 aulas nós vamos falar sobre o Jesus que praticou a lei e o Jesus que vive hoje à destra de Deus, vivendo e dirigindo a vida no Espírito. Pastor, agora acho que eu vou entender. Então vamos devagar. Pela vida de Jesus, nós fomos salvos. E isto não vem de vós. Se você acha que você praticar uma obra da lei vai fazer com que você ganhe pontos diante do Senhor, isso não é salvação, muito menos graça, porque depende do seu esforço. Se não é por graça e não é por salvação, não é pela vida, porque quando eu digo graça, eu não escrevi. É pela vida de Jesus. O que Jesus te deu? Uma virtude, fé? Ou uma outra graça para não cumprir a lei? Não. Se você não tiver muito ligado a Ele, você caiu, não tem conexão. Eu não vou à igreja para conseguir coisas, para que Jesus me dê isto e aquilo. Não é este o objetivo do ministro da Nova Aliança. Eu sei que se você prometer coisas, casamento, melhor estudo, melhor casamento, melhor trabalho, uma casa, tal, eu não sou contra nada disso. Eu digo, eu não sou. E muito menos estou apontando meu dedo para qualquer ministério. Não, não, não. Eu quero dizer o seguinte. Se a vida de Jesus você recebe através do estudo e do ruminar da palavra de Deus, eu te garanto, eu boto a minha vida na frente, que todas as outras coisas Ele vai te dar, sem que você peça. Porque sabe de uma coisa? Às vezes o que você está pedindo, porque o nosso pedido é sempre egoísta, em benefício próprio, não tem muito a ver com o reino de Deus, aquilo pode ser uma morte para você e você, olha, vai ficar desligado de Cristo, mesmo que Ele nos conceda certas coisas. Tem muita gente que recebeu graças, curas, libertações, pessoas que ficaram livres do demônio, que com certeza não estão nem... Depois, quando o Espírito Santo veio, os apóstolos vieram, eles não quiseram nada com o Senhor. É como a maioria, é com tristeza que eu falo isso. Porque para as igrejas estão cheias para pedirem coisas. Igreja não é sinônimo de oração e pedir coisas a Deus. É sim sinônimo de você ir lá para aprender a palavra viva e o Espírito Santo. Hoje, infelizmente, eu já fiz muito isso na minha vida. Com vergonha eu falo. Eu preparava uma mensagem, desculpa a expressão na época, nas coxas. E hoje é domingo e tal, eu me divertia no sábado. Eu vou pegar aqui 3 chaves de Bíblia, 3 versículos e preparava rapidinho aqui e jogava e tal. Não! Nós temos que entrar no Santo dos Santos e dizer, Jesus, fala o que tu queres hoje. O fluir do Espírito em cada geração é como um rio, ele passa, vem com alguma coisa. Poucas pessoas estão no fluir do Espírito hoje. Porque já viram que deu certo certas coisas? Vamos prometer isso, vamos prometer aquilo. Vamos facilitar. O povo não tem que fazer nada. Não, faz não, vem, só receba a bênção. E dê um dinheiro, desafie a sua fé. Ai, isso me dá até dor, torcicolo. Não faça isso, não mercadeja a boa palavra de Deus. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei.
da graça decaístes. Continuando, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Uau! Há uma esperança para aqueles que foram justificados sem culpas, que provém da vida de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu substituí a palavra esperança, justiça e fé. Por quê? Porque em Cristo Jesus, agora Paulo volta novamente. Ele começou falando, olha, vocês acham que tem que ser circuncidado por influência dos judaizantes? Ele continua, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é o quê? Uma obra da lei, nem a circuncisão que foi dada para os judeus e nem a incircuncisão tem valor algum. Espera aí. Paulo está dizendo que a obra da lei, que a circuncisão, que era o sinal de que o povo estava em aliança com Deus, ele disse, ei, hoje o sinal é outro. Jesus veio, ele é o sinal. Quem está nele é circuncidado no coração e no espírito. Não, mas tem que ser também na carne. Olha a mistura que eu falei na aula passada. Nós misturamos um pouco de lei, um pouco de graça. E andamos um pouco na lei, um pouco na graça. Isso aqui interessa da lei, vamos pegar, o dízimo interessa, mas o circuncisão não, porque... Não. Eu não sei quem misturou isso, mas a verdade é que se você quer fazer isso, você não vai andar no Espírito, você não vai ficar completamente livre. Ah, a liberdade é da lei? É da lei. O contexto todo diz que é da lei, não é do diabo. Liberdade. Olha o que ele diz. Aí Paulo faz uma pergunta. Eu não sei. Gálatas, e se você ler o primeiro versículo, a primeira frase, ele diz assim, Paulo começa a carta dizendo, vós corrieis tão bem, quem vos induziu a fugir da ira de Deus e tal? Vocês começaram no espírito e agora estão voltando à prática da lei? Ele ficou bravo, ele nem saudou. Paulo disse, eu não vou perder tempo com saudação aos amados da igreja de Gálatas, paz seja com vocês e tal. Ele disse, não. Quem? Né? Quem vos induz? Ele já começa... E ele descreve isso. Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia de nós. O meu povo perece porque falta conhecimento do Espírito de Deus, revelando a palavra não só no Velho Testamento, como no Novo. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, ou seja, da vida de Deus. Porque em Cristo nem circuncisão, que é a obra da lei, nem a circuncisão tem valor alguma, mas a fé que atua... Eu tenho que escrever isso aqui. Você sabe o que tem valor hoje? A fé... Deixa eu te perguntar, o que é fé mesmo? É a própria vida de Jesus. Ah, é? Então vamos tirar a fé aqui. Mas a fé que atua pelo amor mas a vida de Jesus que atua como a fé, a vida de Jesus que atua pelo praticar a lei, se jejuarmos, pelo amor. Você sabe de uma coisa? Só quem ama a Jesus profundamente no seu coração é que verdadeiramente vai poder receber o amor de Deus. Isto é uma regra infalível, é porque eu não tenho tempo agora. Mas você pode praticar toda a lei se você não ama o legislador que é Jesus e se você não invoca a vida dele para você. Pode praticar. Você quer... Tem pessoas que não abrem mão dos seus rituais. Fique à vontade. Seja abençoado se é possível. Como eu disse, não estou aqui para julgar a ninguém. Mas a fé que atua pela vida de Deus, pelo amor.
Na próxima aula, amanhã, a gente vai continuar o texto, porque eu tenho muitas coisas para falar. E olha, eu estou falando isso com temor e tremor diante de Deus. Como eu disse, não me compete julgar ninguém. Eu apenas quero expor a palavra. Então, fica conosco. Até amanhã. Fica teu amigo aqui, Pastor Júlio. Se você está nos acompanhando, você é um abençoado. Não importa se você ainda está no meio do caminho, se você não entendeu, você já é abençoado. Porque você pertence a Jesus e Ele mesmo vai te ensinar todas as coisas. Até amanhã, aquele abraço.